Nesta aula, nós trabalharemos com o aula 1, funções.html. Faremos uma revisão do uso de funções no JavaScript, possivelmente entrando em alguns aspectos um pouco mais avançados de funções. Mas nós vamos aproveitar também para, nesta aula, passar uma visão geral do que é necessário para trabalhar nesse curso. Coisas que nós já vimos em cursos anteriores, mas como pode ser que alguém tenha entrado diretamente nesse curso, de repente vale a pena. Então, como nós vamos trabalhar? Em primeiro lugar, nós estamos usando o Sublime. Vocês podem entrar no Google, pesquisar por Sublime e instalar ele. Ou podem usar qualquer outro editor ou IDE. Até o bloco de notas funcionaria sem problema nenhum. Nós estamos aqui, então, usando o Sublime. Ele tem a vantagem de ter uma cor específica para os elementos do JavaScript e do HTML. Nós vamos trabalhar primeiro no aula 1, funções.html, que vocês vão ter como fazer um download e junto num arquivo zip com todas as fontes que nós vamos usar no curso. Aqui nós vamos trabalhar também nessa estrutura básica do HTML. Mais adiante, quando utilizarmos mais do HTML em algum exemplo e nas aplicações, aí sim nós estaremos fazendo algo mais sofisticado. Mas isso aqui é uma estrutura básica, mínima do HTML, que nós não precisamos nos preocupar muito. É o doctype HTML, HTML head barra head, body barra body, e aqui dentro, script barra script, aqui dentro é onde vai estar o nosso código JavaScript. Nós vamos usar arquivos como esse, e vocês estão vendo também o Chrome e o console do Chrome. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar então o acesso. Nos outros, nós já vão começar diretamente com novos arquivos HTML e toda a estrutura montada. Então, primeiro, salvar aqui, Save As, no Sublime. Eu estou vindo, por exemplo, em C. Eu criei uma pasta JSAV, eu recomendo que vocês criem uma pasta para esse curso. E aqui eu salvei como aula 1 funções.html. É importante que ele seja salvo como .html, senão ele não vai reconhecer como uma página HTML. No Chrome, eu utilizo C:/. Se é a primeira vez que vocês estão perdidos com isso, vocês podem só digitar C:/, que vai aparecer o diretório, e aqui no diretório vocês podem navegar até o JSAV, por exemplo. Mas eu vou digitar C:/JSAV e ele traz já essa página. Clico nela, estou aqui. Também, aqui estou fechando, eu vou abrir de novo. Eu tenho aqui abrindo, inspecionar. Ele aparece aqui e eu posso selecionar console. Eu estou, nesse caso, mostrando o console separado do Chrome. Até porque em alguns momentos eu vou querer apenas o console ou apenas o Chrome, ou eventualmente os dois juntos na minha tela. Mas vocês podem mostrar, se forem abrir o console, vocês podem abrir o console dentro do Chrome aqui. O fato é que vocês têm um console aqui, e aqui nós podemos fazer testes, ver o que está acontecendo, ou executar comandos JavaScript. Eu posso escrever aqui, por exemplo, alert, olá, e ele abre o olá. Mas eu vou manter este console em separado aqui. Então, essa é a estrutura básica e nós vamos começar, então, agora a ver o funcionamento do JavaScript. Vamos começar com funções. Vamos começar com a questão básica de declarar uma função e ver o que significa uma função no JavaScript. Lembre-se, é uma revisão. Pode ter coisas básicas, mas hoje, nesse vídeo, nós vamos trabalhar basicamente com a declaração típica de função para, no vídeo seguinte, vermos a declaração através de arrow e a diferença entre as duas. Então, eu declaro uma função assim, function. Eu vou chamar apenas como f. Abre parênteses, fecha parênteses. E aqui dentro eu tenho os parâmetros da função e aqui o corpo da função. Vamos dizer que eu tenha apenas uma função sem nenhum parâmetro e que tenha como corpo um único comando, o alert olamonto. Alert, inclusive, é uma chamada de uma função, só que é uma função que já vem definida no JavaScript. Se o meu código for apenas esse, se eu salvar e atualizar, ele não vai fazer nada. No entanto, eu posso vir aqui no console, digitar F, e ele vai mostrar que essa função existe. Ou seja, a única coisa que o meu script fez foi criar a função F. E eu criei a função F de uma forma global. Toda a página reconhece essa função F, tanto que eu posso no console digitar F e ver. Eu posso
Uma função, se eu digitar f, eu estou apenas vendo a função. Eu posso atribuir a uma variável a função, por exemplo, let x igual a f. Posso passar como parâmetro, nós vamos ver, ou eu posso chamar a função f. E ela vem aqui com olá mundo. Então, esta é a chamada de uma função, esta é a atribuição do f. Então, f é uma função. F, parênteses, fecha parênteses, é a chamada de uma função. Se eu apenas executar, por exemplo, então ele não faz nada a menos que eu chame a função. E eu vou chamar aqui. Eu chamo a função dessa forma. Salvo, atualizo e ela vem aqui. Olá, mundo. Uma função pode ou não ter parâmetros e pode ou não ter retornos. Se uma função não tem retornos, ela retorna indefinido. Por exemplo, f veio aqui e executou. E aqui apareceu undefined. No console, o que aparece aqui é o retorno do comando que eu executei. Então, se eu colocar, por exemplo, vamos lá, let exemplo 1 igual a f, o que é o exemplo 1? Exemplo 1 é undefined, porque f retornou undefined, porque eu não defini o retorno de f. Se exemplo 2 é igual a f, bom, aí exemplo 2 não é undefined, exemplo 2 é a função. Quando eu chamo, aqui eu fiz uma chamada da função e o retorno dela foi atribuído a exemplo 1. Aqui eu não chamei a função, ela não executou, eu simplesmente atribuí a exemplo 2 a função. Então, exemplo 1 vale undefined, exemplo 2 vale a função. Esta é uma variável que vale a função. Eu posso chamar exemplo 2 e, como exemplo 2, valor de exemplo 2 é a função, o exemplo 2 pode ser chamado, pode ser executado, e é como se eu estivesse executando f, porque o exemplo 2 tem como valor f. Pois bem, eu posso passar parâmetros, 1, 2 ou n parâmetros. Vamos ver primeiro com um parâmetro, depois com 2 parâmetros, depois com n parâmetros. Um parâmetro, a, f de a, eu posso fazer um alert de a. Se eu fizer f de 10, quando eu atualizo, ele me diz 10. Eu posso ter 2 parâmetros, f, a e b, e eu posso dar a e b aqui. E eu posso ter alert a, alert b. Quando eu executo 10 e 20. Eu posso ter um parâmetro que tenha um valor default. Por exemplo, b igual a 30. Se eu fizer f de 10, o que ele faz? 10 e 30. Então, eu chamei com um único parâmetro, mas ela recebe 2. Sim, ela recebe 2, mas o segundo parâmetro tem um valor default. Então, se não foi setado, ele recebe o valor default. E se não tivesse esse segundo parâmetro, ele retornaria um erro? E se não tivesse um valor default no segundo parâmetro, ele retornaria um erro? Ele não chamaria a função? O que vai acontecer exatamente? Ele chamou a função f de 10 e undefined. Então, e isso é diferente de outras linguagens. Outras linguagens poderiam dar um erro ou dizer, bom, não existe essa função. Ele aceita. Ele chamou a função, apenas a tem um valor que ele definiu 10 e ele recebeu 10. B não tem um valor aqui passado como parâmetro e B também não tem um valor default. Então, ele aceitou, ele executou a função, ele atribuiu a 10 o que foi passado como parâmetro e ele atribuiu a B undefined. Nós podemos também ter n parâmetros. Como fazemos para ter n parâmetros? Eu vou colocar a, vírgula, b. Agora eu vou dar um console log para vermos o que recebemos no b. Console.log de b. E aqui eu vou chamar f de 10 e depois f de 10, 20, 30, 40. Observem, na primeira chamada, A recebeu 10 e B recebeu um array vazio. Na segunda chamada, A recebeu 10 e B recebeu um array com 3 elementos. Mais adiante no curso, nós veremos métodos sofisticados de tratamento de arrays. Mas aqui, nós podemos simplesmente dizer, por exemplo, alert B de 0
undefined, porque não veio nada, e depois 20. Eu posso, por exemplo, if b.length, tamanho do array, maior que 0, alert de b. Ele exibe apenas 20, porque no primeiro o b.length veio com 0. Então, nossas funções, elas podem receber 1, 2 ou n parâmetros, e esses parâmetros podem ou não terem valores defaults. E tendo ou não tendo valores default, ele aceita, ele executa a função. A única questão é que se o parâmetro não é fornecido e não tem o valor default, ele é undefined. E eu tenho ainda a opção de receber um conjunto de parâmetros. Todos os parâmetros que vêm aqui, 20, 30, 40, são colocados dentro do array B. Além dos parâmetros em si, eu tenho também, aqui eu vou colocar console.log para não aparecer no alert, e aqui eu vou retornar, e eu posso retornar qualquer coisa. Eu posso retornar um valor, por exemplo, 10. Tudo bem? Então aqui, por exemplo, let retorno igual a f dá. E eu posso dar um alert retorno. Quando eu atualizo, ele retorna o quê? Este alert, o retorno de 10. Porque os outros foram enviados para o console. Mas esse é o único alert e retorna aquilo que eu tenho aqui neste retorno. Este retorno pode ser qualquer informação, pode ser um array. Os parâmetros também, nós veremos, avançando um pouco ao longo dos próximos vídeos, que nós podemos passar até mesmo funções como parâmetros. Nós podemos até mesmo retornar funções como parâmetros. Então, aos poucos, nós veremos usos mais sofisticados nisso. Primeiro, nós veremos no próximo vídeo uma outra forma de construção de funções, que é a função arrow. Depois veremos as diferenças entre elas, ou alguns usos mais sofisticados, para então passarmos para outros conteúdos do JavaScript avançado.